A paz do Senhor a todos os que estão assistindo esta mensagem. E esse vídeo, ele traz um tema bem controverso, muito pouco abordado hoje em dia, e que eu gostaria de trazer uma visão bíblica acerca disso, que é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós encontramos estas passagens nos evangelhos. Eu gostaria de fazer uma leitura de alguns versículos que estão no livro de Mateus, pois Cristo efetuava um milagre, sinais, prodígios e maravilhas que eram, por assim dizer, provas firmes de que o Espírito Santo, que Deus verdadeiramente atuava em Cristo, que Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus, o Messias prometido. Porém, os fariseus não quiseram aceitar e disse que ele expulsava demônios por meio de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E assim Cristo, ele disse que se eu expulso os demônios, está em Mateus capítulo 12, a partir do verso 22. Você que está assistindo, você pode acompanhar. E Cristo disse assim: uma casa dividida ela não pode subsistir. Se eu expulso, se eu estou, Cristo estava querendo dizer assim: se eu estou do lado das trevas, por que eu atrapalharei o meu próprio reino se eu sou das trevas? Mas na verdade, Cristo é o Filho de Deus e ele veio para libertar, ele veio para salvar. E assim ele estava destituindo, estava acabando com as fortalezas do valente, manietando o valente, destruindo essas fortalezas do diabo. Ou seja, e Cristo disse no verso 30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Ou seja, em outras passagens, por exemplo, como na de Marcos, o apóstolo, o João Marcos, ele explica que, na verdade, ele diz que Cristo disse isso porque eles atribuíram os milagres de Cristo, os sinais miraculosos de Cristo, atribuíram aquelas provas da glória de Deus a Satanás, atribuíram aos demônios, ou seja, atribuíram uma obra genuína do Espírito Santo às trevas. Ou seja, a blasfêmia no Espírito Santo, ela se mostra como uma rejeição consciente de se reconhecer a verdade, uma rejeição, um abandono, um afastamento consciente. A pessoa rejeita conscientemente, em plena consciência, em pleno exercício das suas faculdades psicológicas, ou seja, ela escolhe em plena consciência, em sã consciência, rejeitar os sinais de Deus, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a graça de Deus. E assim se constitui a blasfêmia contra o Espírito Santo. Algumas pessoas comentam o fato de que não há como mais blasfemar, pois a blasfêmia contra o Espírito Santo ela se constitui somente em um ato de atribuir as obras de Cristo que ele realiza pelo Espírito Santo aos demônios. E isso não é possível porque Cristo já está no céu. Porém, nós estamos trazendo aqui esse ponto de vista a partir da palavra de Deus. Ou seja, que muitas pessoas hoje em dia atribuem a blasfêmia contra o Espírito Santo a você muitas das vezes questionar uma profecia, questionar uma, uma mensagem, se questionar muitas das vezes uma manifestação, uma suposta manifestação do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem, se você questionar, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Se você duvidar dessa profecia, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. Se você disser isso ou aquilo, você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo. O que nós percebemos muitas das vezes é que pessoas usam a palavra de Deus para justificar os seus erros e assim se defender debaixo do nome do Espírito Santo. Ou seja, que na verdade a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não é você duvidar de uma profecia, porque se você perceber em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo disse, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem.
Ou seja, a profecia ela deveria ser julgada, deveria ser controlada. Ela não, na igreja não deveria virar uma bagunça, mas ela deveria ser equilibrada. Por ele, o próprio apóstolo Paulo diz que eu trago esses mandamentos do Senhor. Quem é espiritual que reconheça que esses são mandamentos do Senhor, mas quem rejeitar, que rejeite. Ou seja, nós vemos lá em Atos que o apóstolo Paulo pregou e os bereanos, eles receberam a palavra, guardaram a palavra e esperaram chegar em casa para consultar se aquele discurso, se a pregação de Paulo estava de acordo com as escrituras. Ou seja, nós vemos na palavra de Deus que analisar, você julgar uma profecia, uma palavra, uma mensagem, um discurso de alguém que fala na congregação, isso não se constitui uma blasfêmia contra o Espírito Santo, pois nós vemos na palavra de Deus que pessoas que na verdade julgaram, que analisaram, que examinaram as profecias, que examinaram a palavra, que examinaram o discurso de um profeta, de um pregador, eles não foram tidos por pessoas desaventuradas, por pessoas nécias ou tolas, mas eles foram tidos como bem-aventurados. O próprio escritor Lucas, ele disse: na verdade, os bereanos eles foram mais bem-aventurados, foram mais foram tidos em mais estima, porque eles guardaram e eles examinaram o discurso do pregador, não importa quem seja, importa se ele está pregando a palavra de Deus. Ou seja, então eles não seriam enganados, pois todos os discursos que ele ouvissem, eles estariam consultando na palavra de Deus para ver se aquilo estava de acordo, a fim de não ouvirem heresias, a fim de não crerem em heresias. Ou seja, a blasfêmia com o Espírito Santo ela não se constitui nisso. Mas, na verdade, ela vai se constituir. Nós percebemos em Hebreus que, na verdade, o abandono consciente da fé, o abandono consciente, em plena consciência, em sã consciência do Evangelho de Deus, ou seja, uma pessoa que conheceu a verdade, uma pessoa que foi participante das coisas de Deus, dos milagres de Deus, de tudo, conheceu a verdadeira, a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho e rejeitou, esse é a verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você perceber o contexto de Hebreus, ele vai falar a cristãos judeus que tinham se convertido do judaísmo, mas em face da perseguição, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. E o escritor aos Hebreus disse que vocês têm que atentar a cada dia mais diligentemente para a palavra que já foi dita a vocês. Porque como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ou seja, ele vai mostrar a superioridade de Cristo sobre todos os elementos judaizantes, sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué. Cristo, o sumo sacerdócio de Cristo superior aos da antiga lei, o sacrifício de Cristo superior aos dos bodes e ovelhas. Ou seja, Cristo é superior à antiga lei, ao antigo conceito que servia somente de sombra, de uma projeção, de uma coisa que levaria a Cristo. É como se fosse uma projeção, uma sombra, que na verdade só queria indicar para Cristo. Ou seja, ele comenta, o escritor aos Hebreus, ele nos mostra no seu capítulo 6, ele ele começa no capítulo 5, mostrando a imaturidade dos cristãos, dizendo que eles, pelo tempo que estavam na igreja, já deveriam ensinar, mas ao contrário disso, eles estavam precisando ser ensinados. No capítulo 5, do 11 ao 14, se você quiser acompanhar. E ele inicia o capítulo 6 dizendo que nós precisamos deixar os rudimentos, ou seja, as doutrinas base, para trás. Não que nós devemos esquecê-las, mas que nós devemos aprendê-las, guardar no coração, porque elas são o fundamento. E assim para que possamos ensinar os outros e seguir no crescimento do alimento sólido, seguir sendo a cada dia mais maduros na fé. E ele diz no verso 4: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, pessoas que na verdade elas rejeitam conscientemente a fé, depois de terem conhecido, foram participantes do Espírito Santo, conheceram a boa palavra, provaram tudo isso e recaíram, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento.
Ou seja, porque eles de novo vão crucificar o Filho de Deus e vão o expor de novo à vergonha, ao vitupério. E nos capítulos seguintes, o escritor ele nos dá mais explicações. No versículo que muitas das vezes pode ser tema de um outro vídeo, é Hebreus 10, 26, ele vai dizer: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Ou seja, se pecarmos voluntariamente, ele não está dizendo de algum erro que a gente comete no cotidiano, mas ele está falando de um abandono consciente, um abandono voluntário, uma rejeição voluntária à palavra de Deus, conhecendo a verdade, conhecendo aquilo que é a verdade e sabendo que todo o resto é mentira, mas nós ainda escolhemos ficar com a mentira. Ou seja, precisamos entender que o pecado voluntário aqui é a apostasia, é o abandono consciente da fé cristã e assim se constitui como uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois ele mostra que continua no verso 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, o abandono consciente da fé é um agravo ao ministério do Espírito Santo, é uma ofensa, é uma blasfêmia contra o ministério do Espírito Santo, que é convencer do pecado, do juízo e da justiça, quer trazer os pecadores a Cristo, quer salvar as almas, quer regenerar as vidas. Ou seja, o abandono consciente, um pecado voluntário, você rejeitar conscientemente a fé, como já foi falado, é um agravo ao Espírito da graça. É uma ofensa ao Espírito da graça. Porque a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens. E assim, os homens precisam se manter firmes. Por isso, diversas exortações aqui no livro de Hebreus. Pois, é como diz o escritor Matthew Henry, ele diz, se você pecar contra, se você destruir, se você, por exemplo, está doente, e você tem aquele único remédio, mas você joga ele fora, não existirá mais solução para você, não existirá mais solução para a sua doença. Assim, é se nós pecarmos contra o Espírito Santo, rejeitando conscientemente a fé, não há mais redenção, não há mais renovação para arrependimento, porque nós estaremos pisando o sacrifício de Cristo e expondo de novo ele ao vitupério e fazendo um agravo ao Espírito da graça, ao ministério do Espírito Santo. E que a cada dia possamos entender e meditar aqui no livro de Hebreus, e em toda a palavra de Deus, mas especialmente no livro de Hebreus que nos traz, que nunca haja em nós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ou seja, nós precisamos a cada dia atentar para a salvação que está em nossas, para a salvação que foi efetuada em nossas vidas, que é superior a tudo que se viu, superior a todas as coisas. Ou seja, um sacrifício oferecido uma vez de Cristo pode retirar os nossos pecados, pode nos redimir e nos dar e nos deu e o que nós esperamos, a bem-aventurada esperança e o grande aparecimento da glória do grande Deus. E que a cada dia essa esperança se mantenha viva no nosso coração, a fim de que nunca venhamos desanimar e abandonar a fé. Amém.